Fala, patriotas! Patriotas, o negócio é o seguinte. Todo mundo pergunta, vão prender o Bolsonaro? Não vão. A semana passada eu avisei pra vocês, no último vídeo, que prenderam o Waldemar da Costa Neto por motivos absurdos. Tanto que grande parte da internet está revoltada. E sabe o que é pior? Fizeram uma pesquisa, e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês pra ver o que o povo estava achando, né, sobre uma possível prisão do Bolsonaro e tudo mais, se o judiciário tá agindo direito ou não. E eu vou falar sobre tudo isso pra vocês e também mostrar a fala de até jornalistas de centrão e esquerda indignados com as atitudes do Supremo Tribunal Federal. Primeiro vídeo, pessoal, é esse aqui, ó. Esse cara é o presidente do PCO, partido de esquerda, comunista, apoiador do Hamas mesmo. Dá uma olhada no que esse cara falou em live em relação a essa situação do Bolsonaro e a situação do que o judiciário está fazendo no Brasil. Esquerda, gente, nem eles estão engolindo, olha isso. O que acontece no Brasil é uma cópia, eu diria até piorada, do que acontece nos Estados Unidos. Não, mas tem uma diferença, porque o Brasil, na verdade, está tomando medidas mais radicais do que os Estados Unidos. No Brasil, o Bolsonaro é inelegível, né? Ele é alvo de ações mais duras, vamos dizer assim, dos órgãos de repressão do que o Trump. Inclusive, tem analistas nos Estados Unidos que falam isso, quer dizer, que os Estados Unidos deveriam fazer como o Brasil. Tudo bem. A diferença aqui é que nos Estados Unidos você tem relativamente um Estado de Direito. No Brasil não existe isso. Aqui o pessoal faz o que quer, né? Os juízes, etc. e tal. Agora, o fato deles irem mais longe do que os norte-americanos, isso do ponto de vista meramente judiciário, porque os norte-americanos, do Partido Democrata e tudo mais, eles usam uma série de outras armas contra o Trump, né? Que aqui a gente nem tem condições de usar, a não ser através deles mesmos. Mas o fato de o sistema judiciário brasileiro ir mais longe, não, na minha opinião, não vai melhorar, vai piorar a situação. Porque é uma maior intensidade do mesmo processo político. Se o Trump cresceu com pouca perseguição, por que o bolsonarismo não pode crescer com muita perseguição? Com muito ataque judicial e tal. É isso que tem que ser considerado. Vocês estão vendo o que o pessoal da esquerda está falando? Eles estão achando um absurdo e os abusos do Supremo Tribunal Federal e do Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo que eles entendem que o bolsonarismo está crescendo cada vez mais, a direita está crescendo cada vez mais, exatamente por causa dessa quantidade absurda de ataques que estão acontecendo contra o Bolsonaro. E eles também entendem que esse negócio do 8 de janeiro aí foi tudo arquitetado. O próprio pessoal da esquerda fala isso. Agora, dá uma olhada nessa fala rapidamente do Bolsonaro, porque depois eu quero mostrar ainda duas falas do Bolsonaro, uma onde ele já previa quantos votos ele ia fazer 5 meses antes das eleições, e também quero mostrar algumas notícias para vocês. Olha só esta fala aqui na entrevista de ontem, olha só. Eu não quero falar o que eu sei que estava ali do lado, né, para não me chamarem de leviano, mas eu sei que estava ali do lado. Eu sei que aquilo poderia ter sido evitado. Por que o Lula de manhã foi para Araraquara? Estava preocupado com chuvas de dezembro, mas não foi visitar Santa Catarina, embaixo d'água. Não foi em certas regiões inundadas também do Rio Grande do Sul. Foi naquele domingo? Foi para combinado, com toda certeza. Ó, sai da cena do crime, né? Contrariando o Alckmin, né? Saia da cena do crime, porque nós vamos atingir o nosso objetivo aqui, vamos ter o nosso Capitólio Tupiniquim aqui em Brasília. Vocês perceberam que o que o Rui Costa Pimenta falou no vídeo anterior corrobora totalmente com o que o Bolsonaro falou nesse, que exatamente a mesma coisa que eles fizeram nos Estados Unidos, eles estão tentando, estão fazendo de uma forma muito pior aqui no Brasil. Mas o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe, de uma ditadura e tal, para um jornalista. Gente, dá uma olhada no que o jornalista respondeu e depois eu vou mostrar para vocês o que o povo respondeu na rua numa pesquisa encomendada por eles em relação a essa perseguição do Bolsonaro.
Primeiro o vídeo do jornalista, depois eu vou mostrar do povo e depois aquele vídeo que eu falei que o Bolsonaro já previa quantos votos que ele ia fazer. Mas eu quero só deixar bem claro que obviamente seria um risco à democracia se houvesse um golpe de Estado no Brasil. Porque, vamos supor, Bolsonaro dá um golpe de Estado, ele poderia prender preventivamente as pessoas para sempre. Ele poderia colocar segredo em todos os processos jurídicos, tá, do Brasil. Ele poderia julgar, investigar e se dizer vítima. Ao mesmo tempo, já pensou? Ele poderia perseguir seus opositores com a lei, simplesmente falar assim, agora tem uma lei aqui, vou te colocar na cadeia. Ele poderia definir as regras das eleições para si, falar assim, olha, agora você não pode falar disso, agora você não pode falar daquilo, agora você vai tomar multa se você citar fatos comprovados sobre mim. Ele poderia, inclusive, instaurar a censura confessada, falar assim, é censura prévia mesmo, mas como é contra você, então dane-se. Ele poderia dizer, inclusive, qual parlamentar vai ser investigado, qual parlamentar vai ser solto. Ele poderia colocar juízes para atuar politicamente que confessam isso ao mundo, né? Nós atuamos politicamente, ou seja, se você discorda da minha posição política, eu te coloco na cadeia. Se você concorda comigo, você pode ser um terrorista que eu te apoio. Eu ainda vou lá advogar para você. E ele poderia, no final das contas, abolir os partidos de oposição e governar sozinho. Seria o fim da democracia. Ele seria um ditador. O país teria morrido. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Ainda bem que vocês entenderam a ironia do cara. Ah, porque acusaram o Bolsonaro de ditador, mas tudo isso que ele falou tá acontecendo, mas não nas mãos do Bolsonaro. Não nas mãos do Bolsonaro. Agora, dá uma olhada em mais esse vídeo aqui. É muito importante, é uma reflexão, mas prestem muita atenção, porque isso aqui vai aumentar muito o nível de argumentação do pessoal da direita. Olha só. Que o Maquiavel falava, o ditador, ele quer ser amado pelo povo, mas mais importante do que ser amado é ser temido. O Bolsonaro é amado pelas pessoas, mas isso simplesmente não adianta nada, não é poder. O Bolsonaro é o cara que faz a live, dá lá 1 milhão de pessoas na live, isso não adianta nada. O amor não tem nada a ver com essa história, essa é uma questão de poder, tá? E quem pode hoje são eles. Quem pode é o regime. Nós estamos na fase de expurgos. Agora, tem um detalhe sobre os expurgos. Isso aí em todos os exemplos históricos de processos revolucionários. Tá? O expurgo nunca termina num só grupo. Ah, não, agora eles vão acabar com o grupo do Bolsonaro? Tá? Vão prender o Bolsonaro, vão prender o entorno dele, isso, né, os assessores. Tá? Você acha que isso vai acabar? Não vai acabar. É o que o Orwell falou. Quem defende métodos totalitários cedo ou tarde vai ser vítima desses métodos. Nós tivemos um exemplo recente aqui, no caso da Transparência Internacional. É uma entidade da esquerda globalista. Então isso mostra o seguinte, os expurgos não vão terminar com o bolsonarismo. Vai se espalhar por todo o tecido social. Todo mundo que não estiver submisso ao regime vai ser alvo dos expurgos. Esse é o processo totalitário. Eu não estou inventando isso, eu não estou aqui teorizando isso. Eu estou aqui me baseando nos exemplos históricos. Gente, isso aqui foi sensacional. E vocês querem um exemplo? Vocês sabem, estão acusando o Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado e coisas desse tipo. Agora, olha essa notícia que saiu aqui, ó. Olha aqui. Reuniões de Cássio e Mendonça com Bolsonaro intrigam ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro tramava contra a posse de Lula em novembro de 2022, diz Polícia Federal. Naquele mês, ex-presidente teve reuniões secretas com Cássio e Mendonça. Vocês estão vendo isso daqui? Já está indo para cima dos dois indicados do Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Agora, olha esse vídeo aqui do Bolsonaro e depois eu vou te mostrar as pesquisas que fizeram com o povo. Mas olha só esse vídeo do Bolsonaro, que estranho. Escuta isso. Não tem como, né, depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso, vai ter 70% dos votos. Ok? Mas a gente vai ter 49% dos votos, vou explicar por quê. Ele falando que ele imaginava em 70% dos votos, mas sabia que ia ter 49% dos votos, ele ia explicar por quê, mas o vídeo corte. Eu não posso nem comentar sobre isso, vocês sabem que a gente pode perder até o canal, mas dá uma olhada aqui nessa matéria aqui, ó. Quase 50% dos brasileiros acredita que país vive ditadura do judiciário. Pesquisa foi feita depois da ação da Polícia Federal contra o Bolsonaro e aliados. Gente, metade dos brasileiros já acreditam que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Olha só. Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel logo depois da Operação Tempus Veritatis mostrou que quase metade dos brasileiros
acham que o Brasil vive sob uma ditadura do Poder Judiciário. Nessa semana, a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados dele em uma investigação que apura suposto golpe de Estado. Olha só. A autorização para a operação, que prendeu assessores de Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Feita entre quinta-feira, dia 8 e sexta-feira, dia 9, a pesquisa entrevistou 1.615 pessoas por meio de recrutamento digital aleatório e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Na pergunta, o Brasil vive hoje sob uma ditadura do judiciário? 47,3% dos entrevistados responderam que sim, e outros 16% disseram que não, mas afirmaram que juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições. Apenas 20% diz que o judiciário está cumprindo seu papel corretamente. Só 20% da população brasileira está apoiando o que o judiciário está fazendo. Olha só, além da pergunta sobre a ditadura do judiciário, a pesquisa Atlas Intel fez outros questionamentos envolvendo investigações da Polícia Federal. Dos entrevistados, 46,5% responderam afirmativamente quanto perguntados se, em sua opinião, as buscas da Polícia Federal que identificaram uma carta em que o presidente Bolsonaro planejava declarar o estado de sítio depois da organização dos 2 turnos da eleição presidenciais comprovam um planejamento de golpe de Estado, 36% disseram que não e 16% responderam que não sei. Olha só, os entrevistados também responderam a pergunta, na sua opinião, as investigações judiciais contra Bolsonaro constituem uma perseguição política? A grande maioria, 42%, disseram que o ex-presidente está sendo perseguido injustamente e 40% acham que não. Além disso, 38% dos entrevistados disseram que, independente de considerarem Bolsonaro culpado ou não, acham que ele seria preso nesse ano e 25% acham que não. 36% não souberam responder. Entre os que responderam à pesquisa, 51% disseram que não simpatizam ou apoiam Bolsonaro e 39% disseram que ser simpatizantes ou apoiadores e 9,3% não souberam responder. Ou seja, basicamente, a grande maioria do pessoal que foi entrevistado e falou que o judiciário está perseguindo o Bolsonaro, 51%, não são apoiadores do Bolsonaro. E mesmo assim, esse povo acredita que o Bolsonaro está sendo perseguido, enquanto só 38% eram apoiadores do Bolsonaro. O povo não está apoiando. Isso que a gente está falando das pesquisas da Atlas, né? Vocês sabem o que é a margem de erro da Atlas. O povo não está apoiando isso. O povo não quer mais saber disso. Agora, me perguntam, Rony, mas o que a gente vai fazer? Hoje me perguntaram isso lá no Instagram. Inclusive, se tu não me segue no Instagram, me segue lá e já deixa teu joinha e se inscreve aqui no canal. Gente, o povo não tem no Brasil liberdade e força o suficiente hoje para fazer muita coisa. Porque a sociedade ela não é organizada. Talvez algumas entidades organizadas poderiam fazer algo e ganhar o apoio das grandes massas, que é o que está acontecendo, por exemplo, na Europa hoje. Agora, isso deveria acontecer sem uma grande liderança para não gerar esse tipo de perseguição aí. Ou prenderem um, prenderem o outro para acuar e deixar todo mundo com medo. No Brasil a gente não pode se proteger, a gente não pode nem ter, sabe, para se proteger, mas a gente vive cercado de muros, cercado de arame farpado, dentro da casa cheio de câmera, ou seja, quem tá preso somos nós, enquanto a bandidagem tá solta, tá no judiciário, tá na política. Ou seja, o brasileiro não conhece o conceito de verdade. Para esse povo se levantar, a água vai ter que bater na bunda, infelizmente. O meu único medo é que eu espero que isso não seja tarde. Galera, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista, porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.